dia, pessoal. Hoje é dia 23 e eu estava falando aqui sobre o terceiro exercício, que também está um pouco bem interligado com o primeiro. O primeiro é pensar nos elementos do mundo ligados à vontade de Deus, não soltos. É um carro ligado à vontade de Deus e não um carro pelo carro, por exemplo. E o terceiro exercício, que é a gente pensar na nossa vida, nos nossos desejos e realizações, se a gente está indo pelo lugar que a gente quer ir e tudo mais. Então eu lembrei de uma frase que eu acho muito legal, não vou saber falá-la perfeitamente, mas é assim: status é você usar uma roupa que você não gosta, ter coisas que você não tem dinheiro para pagar, ou seja, gastar o que você não tem para mostrar para pessoas das quais você não gosta o que você é, o que você não é, né? É mais bonito que isso, mas a ideia é essa. Eu vivo uma vida, eu tenho dívidas, eu ponho roupa que eu não gosto, eu tenho um estilo que eu não gosto, mas para fazer, às vezes, de uma coisa que eu também não sou. Isso é status. Ai, ai. É complicado. E o status é muito valorizado, que eu estava falando no outro vídeo. A gente valoriza as coisas fora da gente. Eles têm uns valores, mas esses valores não coincidem com o nosso e a gente fica triste, porque a gente não está adequado. Muitas vezes, muitas pessoas se sentem inadequadas. E se todo mundo parasse com isso, desconstruísse essa ideia de uma coisa é a certa e é a bonita, a gente ficava livre dessa ditadura aí. Então ontem eu estava contando o caso das galinhas, né? Que a menina mandou uma mensagem mostrando o sofrimento das galinhas. E que a conclusão que ela chegava, em uma linha ela falou isso: as galinhas são as que sofrem mais, nós não deveríamos comer mais ovos. E eu não falei muito sobre essa conclusão dela, eu queria falar agora. Que tem a ver com isso aqui. É uma solução para todos. Eu acho que se a pessoa não quiser comer ovos, muito legal, não coma. Mas isso virar uma obrigação de todos, já é uma ditadura. Então a pessoa está querendo o bem, mas ela já virou ditadora. Ditadora. Por exemplo, eu posso... as galinhas sofrem muito, então eu vou criar as minhas próprias galinhas e vou comer os ovos delas, das galinhas felizes. Eu vou juntar com o pessoal do meu bairro e nós vamos fazer uma granja e vamos comer os ovos dessas galinhas. Eu vou comprar do meu vizinho, ele tem. É um pouco mais caro, mas as galinhas não sofrem, então eu vou comprar dele. E vão aparecendo infinitas soluções, porque cada um de nós tem que decidir por nós mesmos. Eu quero, não quero, o que limite eu vou dar para isso? Eu vou participar dessa tortura? Ou eu não vou participar? Como eu não vou participar? Não existe uma única solução. Vamos parar de comer ovos. Não existe uma única solução. Isso não é solução. Então, eu fiquei muito impressionada com essa resposta dela. Por quê? São pessoas amorosas. E eu vou bater nessa tecla. O que é o amor? É uma pessoa amorosa ou é uma pessoa que não está pensando com todos os elementos e já está ouvindo o que os outros falam e está repetindo? É uma pessoa que está sofrendo muito e precisa lidar com o sofrimento dela. Ela precisa entender que ela é maior e que ela não precisa sofrer o tanto que ela está sofrendo. Ela precisa ter consciência que ela é mais que aquilo tudo. Sem dúvida nenhuma, essa pessoa tem muito mais coisas boas do que a infelicidade que ela teve na vida. E
todos nós temos luz e sombra, todos nós temos problemas. E aí, né, quero contar mais uma história dessa pessoa. A gente estava conversando e discutindo sobre dificuldades, né? E ela se comparando comigo e falando que a minha vida é muito melhor, que eu tenho tudo, que não sei o quê. Então a gente começou uma competição para baixo, quem era a mais vítima. E aí eu tenho um argumento que eu acho que é muito interessante, que pega bem nessa coisa do status, que é não ter filhos. E eu tentei por 5 anos e fui casada com um ginecologista, obstetra. Então, eu falei, né? Falei assim, você tem filho, eu não tenho. Aí ela já, mas ter filho não é tudo, e não sei o quê. Então ela sempre vai pro lado do sofrimento e da dor, porque ela tá com muita pena de si mesma. Tá, depois dessa discussão ela falou uma coisa que eu quero comentar aqui que foi tão chocante, tão chocante. Ela falou assim, mas você tem os ensinamentos do Grabovoi. Hã? Como assim? Quem não tem? Não tá aí na internet disponível? E o que eu entendo, eu não tô colocando aqui, disponibilizando o que eu entendo? Então eu fiquei engasgada com essa resposta. Minha garganta. Porque é tão absurdo isso. O que ela quis dizer com isso, né? Eu fiquei pensando muito tempo. O que eu penso é o seguinte, eu tô com tanta pena de mim mesma, tanta pena, que eu não tenho energia para cuidar de mim. Porque o que eu tenho dos ensinamentos do Grabovoi é o meu interesse, é a minha vontade de cuidar de mim. Eu tenho tanta obsessão por cuidar de mim, por não ter pena de mim e resolver minhas questões, que eu uso os ensinamentos dele como remédio diário. Mas o remédio é o mesmo, está disponível para nós duas. Então, a diferença minha para essa pessoa não é fora de mim, que eu tenho o que ela não tem. Nós temos a mesma informação. A diferença é que eu consigo perdoar as minhas dores e os meus sofrimentos e as minhas dificuldades a mim mesma. Então, a questão é essa. Ela quer se perdoar, então ela se joga nesses sentimentos e tenta achar felicidade nisso aí. O Guimarães Rosa fala assim, que a gente tem que ser feliz nos momentos felizes e mais feliz ainda nos momentos não felizes. Mais ainda, porque senão a gente não tem delicadeza, gentileza com nós mesmos. A gente precisa, o que eu estava falando das escolhas dos ovos, se vai comer ou se não vai comer, cada um a gente precisa ter uma certa, como é que fala? Eu vou falar até decência, cuidado com o que a gente faz com a gente mesmo. Então é isso, eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.